Olá, amigos. Estamos hoje apresentando o Diário do Cidadão, nosso jornal diário de comentários de notícias do portal Diário do Litoral, na parceria com o próprio Diário do Litoral, o Protagonismo Cidadão e os estúdios Tela VIP. No dia de hoje, dia 11 de maio de 2022, trazemos dois convidados ao estúdio. Um deles é o Paulo Rogério Coelho. Paulo Rogério, que é professor e educador social e deixou recentemente o comando-geral da Guarda Civil de São Vicente. Do meu lado direito aqui o Nuno Pires, o Nuno que além de gestor da área de turismo é também linguista e tradutor e tem atuado junto aos hotéis de nossa região. Vamos começar o programa de hoje lendo uma notícia aí sobre segurança, falando de uma atuação da Guarda Civil Municipal de Santos, que prendeu no dia de ontem um foragido da Justiça chamado... oh meu Deus do céu, vamos lá. GCM de Santos prende homem foragido da Justiça no José Menino. Essa atuação da Guarda Civil prendeu esse foragido numa ação de rotina próximo ao turno do VLT. Agentes abordaram e prenderam o homem que estava sendo procurado pela Justiça. Eu quero chamar o Paulo Rogério Coelho, Paulo que é da área de segurança, Paulo que comandou a própria Guarda Civil até o mês passado. Paulo, essa questão da segurança no entorno ali do turno do VLT é uma questão muito reclamada pela população aqui da região, dos moradores de lá, inclusive. Diz que essa prisão da Guarda Civil mostra duas coisas. Primeiro, uma melhora na atuação da Guarda como força de segurança pública e, segundo, uma razão concreta das reclamações das pessoas que moram por ali, que transitam pelaquela região. O que você tem a dizer sobre isso, sobre essa notícia? Boa tarde ao Nuno, boa tarde, telespectadores. É sempre uma honra estar aqui de volta participando desse programa. E o que eu tenho a dizer a respeito dessa matéria, acompanhei muito de perto várias ações aí nesse sentido de coibir não só o tráfico de entorpecentes do local, mas também até o descarte irregular de lixo. É uma área delicada de se tratar próxima à orla, É uma divisa de cidades, onde tem a divisa ali com São Vicente e Santos. Então, um túnel onde é um local que é fácil esses moradores de rua se abrigarem, acabaram transformando aquela área importante ali, bairros importantes, em uma Cracolândia, Então, por diversas vezes a gente tem feito operações ali, mas não é fácil. É um trabalho que tem que envolver muitas frentes, Não é somente a guarda, A guarda é um braço forte, mas tem que ter a Secretaria de Ação Social, uma Secretaria de Serviços Públicos para fazer a limpeza, o pessoal da saúde. Então nós temos uma força-tarefa que envolve múltiplas secretarias. Então é um trabalho de, às vezes, até enxugar um pouco de gelo, A gente tenta fazer uma conscientização, inclusive dos moradores locais também, para não ajudar a alimentar esse problema, onde que eles, de alguma certa forma, contribuem com dinheiro para esse pessoal. Então, é sempre importante a gente envolver a sociedade e todas essas secretarias. E o trabalho é um trabalho árduo e contínuo. Nuno, veja, você que conhece bem aquela região ali, você mora na Orla, Mora Isso, exatamente. Que região da Orla? No José Menino. José Menino, bem perto do túnel do VLT. É um problema crônico que a população reclama há muito tempo e atrapalha não só a atividade de comércio como um todo, como a própria rotina das pessoas e também acaba contribuindo para espantar turista, não é verdade? Claro, com certeza. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para participar deste programa. Estou aqui, de facto, muito agradecido e é uma honra. E, de facto, é uma coisa que se sente muito. Eu moro bem ali no José Menino. Então sente-se esse facto, e concordo completamente aí com o meu companheiro, é muito mais que polícia, é muito mais que repressão. É necessário também haver algum controle das autoridades, mas se não houver um seguimento de consciencialização da população, se não houver uma ajuda das próprias instituições solidárias para de alguma forma realocar, fazer um serviço mais social, é um problema que vai ser recorrente, especialmente agora depois de 2 anos de pandemia. Então, de facto, sente-se ali um pouquinho isso nessa zona toda do VLT, mesmo mais perto da praia, um ambiente completamente diferente e que, como comentaram aqui, de facto está com muito mais morador de rua, muito mais toxicodependentes, então está bem diferente, mas envolve muitas áreas para que o problema seja resolvido. Essas áreas que o Nuno está falando, Paulo, elas seriam forças-tarefas, compondo o trabalho policial, mas
órgãos de saúde, assistência social, seria mais ou menos isso? Organização de forças-tarefas para conseguir combater questões como essa? Não, sem dúvida. Como eu falei, uma força-tarefa que envolve múltiplas secretarias, né? E para que realmente possa haver um encaminhamento, recâmbio de muitos dos moradores são de fora, né? Porque a impressão que dá, desculpa te interromper, é que é insolúvel o problema, né? A gente vê em São Paulo, a Cracolândia cresceu, inclusive o Jornal Diário do Litoral também trouxe uma matéria como essa no programa de ontem, isso foi discussão aqui no Diário Cidadão, mas fica aquela sensação de que não há solução para a questão das Cracolândias e esse problema aqui no turno do VLT já é um problema muito antigo. Temos aqui, inclusive, uma mulher que foi vítima disso, companheira de um político famoso da cidade e um trauma na vida dela causado por aquele problema que, como eu falei agora, para as pessoas parece insolúvel. Não, positivo, assim, não há internação compulsória, né, desse pessoal. Então é difícil você tratar, você tem que dar um encaminhamento, né? A primeira coisa, separar de quem são os moradores de rua, né, a população de rua, das próprias cidades, né, de Santos e São Vicente, e quem é de fora. Esse pessoal de fora já tem que recambiar, né, e evitar com que outras cidades façam sempre a destinação desse pessoal. Com o monitoramento, acredito que em Santos já talvez tenha um trabalho adiantado disso, de se começar a monitorar as vans, peruas que tragam esse pessoal oriundo de outras cidades. São Vicente já também está em fase de implantação do monitoramento e acredito que também isso vai auxiliar, mas tem que haver realmente um trabalho social forte e até a própria população ocupar os espaços serem revitalizados, né, e ter equipamentos no qual a população possa ocupar, não deixando espaço para que sejam ocupados por pessoas que não tenham origem de parada. Como é que países da Europa estão lidando com isso, Nuno? Você que é português e conhece bem a Europa. Sim, Portugal especificamente, entrou na União Europeia e após entrar na União Europeia houve um grande trabalho, com muita ajuda de fundos europeus, obviamente, de demolição das chamadas favelas aqui, que nós lá temos outro nome, são bairros que a gente chama, e então houve um grande trabalho. Começou por aí. Na Europa, depois de 85, anos 90, 2000, começou muito por aí. Um grande trabalho de construção de habitação social, chamamos, os BNHs, talvez aqui, seria o equiparável, e a remoção dessas pessoas que vivem em situações precárias e colocação nessas habitações sociais. Então isso deu um grande passo em Portugal para acabar com esse facto. De facto, o que comentou aí de haver moradores que vêm de fora, pessoas em situações de rua, pessoas toxicodependentes que vêm de fora, foi algo que me falaram e eu já constatei. Eu estou em Santos há quase 3 anos e, de facto, verifiquei que é a realidade, ou seja, que é muito sazonal também. Na época de verão, em que a cidade está mais cheia, em que a cidade tem mais turistas, em que tem muito mais apelo, há, de facto, um aumento exponencial de moradores de rua, de toxicodependentes, de pessoas consumidores de drogas ilícitas, que, de facto, vêm para a Baixada e inundam, de alguma forma, esses espaços, tornando impossível os moradores, quem cá está, de usufruir desse mesmo espaço. Então, de facto, pode começar por aí. A construção, a remoção dessas pessoas. Santos tem um problema muito grave, que nós sabemos, na parte de trás, as palafitas, e acho que isso seria um bom ponto de partida. A habitação social, a alocação dessas pessoas para esses lugares, onde aí sim são obrigadas a pagar uma renda baixíssima, uma coisa... Em Portugal, eu posso dar o exemplo, que fica na casa dos 7 euros, 10 euros, 20 euros, nada. Mas, sim, proporcionar-lhes outras condições, que daí proporcionam outras condições de possibilidade até de trabalho, de procurar uma vida diferente, mas terá de começar por aí. De alguma forma, como falou o meu amigo, um braço duro, mas também uma mão amiga, ao mesmo tempo. Acho que teria de ser por aí. Você que nos assiste, comente aqui no nosso chat do YouTube ou até mesmo no Facebook, como é que está a situação do seu bairro e se você é morador da região do entorno do túnel do VLT, ali no Zé Menino. Comente também aqui na nossa transmissão, aqui no nosso chat, como é que você está enxergando essa situação atual naquela região e se você tem alguma sugestão, até como cidadão, exercer o seu protagonismo, já que essa é a razão da nossa plataforma, trazer protagonismo e participação direta das pessoas comuns. Vamos mudar a pauta agora então? Vamos ler outra notícia do Diário do Litoral, nosso parceiro nesse programa, falando da Apple, né? A Apple que anunciou o fim do iPod após 20 anos de produção.
Em nota, a empresa diz que irá vender a 7ª geração do modelo de 2019, enquanto os estoques durarem. A Apple anunciou ontem, na terça-feira, no dia 10, que não vai mais produzir o iPod Touch, o modelo mais recente da linha dos reprodutores da música da empresa. O primeiro iPod da linha chamada Classic foi lançado em 23 de outubro de 2001, em versões 5 e 10 GB. Já a primeira versão do iPod Touch foi lançada em 2007, ano de lançamento do iPhone. Coelho, você que é um aficionado em tecnologia, como é que está enxergando aí? A Apple parece que está fazendo uma mudança aí de comando, né? Eu acho que um perfil de atuação, tirando da linha de produção o iPod. Você lembra disso? Lembra quando foi lançado isso? Você que é um aficionado em tecnologia? Até tem uma vaga lembrança disso, até ia fazer uma brincadeira, agora que eu decidi que ia comprar um iPod, eles vão suspender, poxa. Mas assim, eu acho que é uma nova forma, né, de fazer a gestão, até pela concorrência, né? Nós temos vários dispositivos hoje, o Spotify, que são baixados no celular, né, da Amazon também. Então, temos muitas alternativas. Eu nunca tive um iPod. Também. Mas você pode. Quem quer pode. Então eu acho que eles têm que se adaptar agora, até porque o forte deles hoje, né, o que é muito disputado é o iPhone. O iPhone eles continuam ainda muito fortes no mercado e lançando cada vez novas versões aí, mas o preço ainda é meio salgado. Então fica um pouco para um outro público mais elaborado. Você teve iPod? É engraçado, eu tive um há mais de 15 anos atrás. Mas, de facto, as tecnologias, elas caminham a um ritmo cavalgante. Então, a cada segundo, eu costumo dizer que a cada segundo que passa, sai uma nova tecnologia, uma nova forma de fazer. E essas plataformas de streaming, toda a facilidade hoje em dia até no próprio celular de reproduzir, acho que seria quase que inevitável acabar os aparelhos como os Walkman acabaram, com certeza lembram-se. Esse eu tive. Exatamente, também tive vários. Então, acho que é o caminho natural, porque a tecnologia ela corre tão rápido, ela anda tão rápido que, obviamente, acaba por se tornar obsoleto. Pequenas coisas que às vezes nós nos apegamos, não é? Que damos tanta importância, mas com um piscar de olhos já passou a utilidade. Então, acho que, no meu ponto de vista, humilde, acho que faz todo sentido essa decisão da Apple, porque... Sem o Steve Jobs à frente, a Apple, será que ela vai continuar com a mesma característica de empresa de inovação? A gente já consegue perceber essa mudança de perfil da empresa? Eu até fazer um comparativo, né? Imagina hoje, não se acabou ainda, mas ainda tem câmeras profissionais. Exatamente. Mas hoje fica difícil você ir para uma loja comprar uma câmera. Você tem cada vez mais uma tecnologia avançada no celular, e o celular já faz isso. Sim. É uma filmadora, é uma câmera, é menos o telefone do que qualquer outra coisa. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, assim, o cara não vai andar com iPod, vai andar com celular, com iPhone ou um iPad. Acaba ele optando por um modelo híbrido que possa reunir as três num só. A molecada brinca, né? Quando o cara tá usando o telefone na orelha, aí é coroa igual vocês, né? Não é jovem que nem eu. Então é um pouco por aí, é um pouco por aí. Pô, tá com o telefone na orelha, é coroa. Eles só falam gravando voz. Mas eu queria que vocês comentassem, antes de eu mudar de pauta, a saída do Steve Jobs, né, depois que ele morreu, afetou, já dá para a gente perceber uma mudança de perfil da companhia? Pessoalmente, eu creio que sim. Aliás, se acompanharmos as notícias mais recentes da Apple, até por esta questão agora do Elon Musk, da compra do Twitter, dessas grandes monstros, houve uma pequena competição ali a nível de faturações anuais, de crescimento de firmas e não sei o quê. Então, a Apple meio que deixou a perceber que está mais apostada em números. Ou seja, e o iPod, se calhar, já não é uma coisa que lhes dá os números que eles pretendem. Então, para mim, faz todo sentido. Eu acho que é parte da política da Apple rentabilizar cada vez mais, crescer cada vez mais e acho que nós também temos deixado de ser um pouco saudosistas, não é? Só falta o Elon Musk querer comprar a Apple também, né? Então, falta pouco, nunca se sabe. Não duvido nada. É que ele gastou a poupança dele, né? Gastou quantos bilhões aí? Ele Foram gastou? uns 44 bi, se não me engano. Acho que 20 bi acho que ele tinha de dólar, né? Pegou 20 bi emprestado na Caixa Econômica Federal e aí acho que Mas parcelou. daqui a pouco ele vai rentabilizar de novo com os voos à Lua lá. A gente fala muito de tecnologia aqui nos programas, né? Mas enfim, é isso daí. Vamos mudar de novo de pauta aqui então, gente. Uma outra notícia aqui no portal do Diário do Litoral
veio falar de um monumento instagramável. Acho que é isso que lê. Eu amo a Zona Noroeste, decora a Praça Santista. A peça foi instalada pela Prefeitura Regional da Zona Noroeste e integra o processo de revitalização de 11 praças da região. Os moradores da Zona Noroeste têm um novo lugar para registrar o amor pela região santista. A Praça Júlio Dantas, em frente à Igreja Santa Margarida Maria, na Caneleira, em Santos, ganhou o monumento instagramável Eu Amo a Zona Noroeste. No último domingo, a peça foi finalizada com arte feita pelo grafiteiro Carlos Roberto da Silva, o CATS, completando o tratamento paisagístico que o espaço recebeu em abril. O artista de 29 anos utilizou uma linguagem abstrata no monumento e deu um toque pra lá de especial na parte do coração, que teve a parte interna decorada com centenas de corações multicoloridos. O clima de amor foi inspirado no Dia das Mães, comemorado no domingo. Foram 5 horas de trabalho ininterrupto até o trabalho ficar pronto e logo atrair muitas mães e filhos que aproveitaram para tirar fotos na data especial. Nuno, aquela região da Zona Noroeste, agora começando com você, é uma região importante. Acho que ganhar esse tipo de paisagismo, de tratamento, envolvendo a comunidade, acho que é importante, acho que é uma quebra de paradigma, né? Sim, finalmente. Eu costumo dizer, e já estou há algum tempo em Santos, Santos não é só praia. Obviamente tem praias maravilhosas, tem uma orla fenomenal, que eu amo muito aqui, mas é muito mais que isso. E quando nós olhamos para zonas como a Zona Noroeste, como vários morros aqui de Santos, que não têm, na minha opinião, a devida atenção das autoridades. Então, de facto, na Zona Noroeste, que eu também conheço bem, acho que falta um pouco isso, investimento, criando investimentos, chamando pessoas, as pessoas sentindo-se bem para estar nesse lugar, para desfrutar desse lugar, dessas infraestruturas. Acho que só tem a sociedade a ganhar com isso. Então, a Zona Noroeste, de facto, tem várias praças, tem muitos atrativos, mas falta, de facto, se calhar um olhar com mais atenção para aquela zona, focar mais um pouco de investimento ali, a nível, especialmente de segurança, infraestrutura, as coisas mais básicas, um jardim, uma praça, uma coisa monitorada, em que as pessoas se sintam bem para lá estar, para desfrutar do espaço, e também um pouco descentralizar Santos da praia, porque Santos tem muito mais que praia. Nós temos o centro histórico, nós temos a Zona Noroeste própria, tem vários motivos de interesse. Então nós temos de fazer por mostrar isso a quem nos visita. E a quem não nos visita também, mas ficará a conhecer por estas iniciativas, por exemplo, como que dá a conhecer essas zonas de Santos. Agora falta apenas que as pessoas realmente passem a ter uma cultura de cuidar dessas coisas. Como é que você enxergou essa iniciativa aí, Paulo? Não, acho muito bacana. Mas como falou bem o Nuno aí, tem que haver realmente mais obras, né, de caráter de infraestrutura, né, para a cidade. A questão da iluminação é algo muito importante, como bem foi falado pelo Nuno. Tem uma parte ali de manguezais que é muito bonita. Esses dias eu estava passando, inclusive, pela nova ponte ali, que liga ali o Casqueiro à Zona Noroeste, né? Esse acesso. É um acesso bacana, bonito. Tinha vários até flamingos, né, por ali. Então, quando você vai revitalizar aquela parte, começar a despoluir, chamar o pessoal para ter consciência ambiental no sentido do descarte, né? E no dia que eles conseguirem também diminuir aquelas palafitas e até fazer um acesso turístico para aquele lado, vai ficar bem bacana. Eu acho que é um lado que é pouco explorado hoje, por ainda faltar uma infraestrutura de retaguarda, mas vai dar muito certo no momento que as pessoas começarem a conhecer. Eu acho que muitos santistas não conhecem. Na verdade, é uma outra cultura, né? Para quem vai para lá, parece uma cidade interior, são características muito diferentes, mas acho que é importante que a população... Eu queria que vocês comentassem, quem nos assiste aqui, comentasse o que vocês estão achando desse monumento, dê sua opinião aqui, manda para nós sugestões até de outras iniciativas. A gente sabe que nós temos na Zona Noroeste ali o Horto Florestal, né? que é uma área muito bacana e que talvez esteja sendo subutilizado. Então, acho que tem muita coisa que pode ser feita ali, especialmente na área de cultura, né? Nessa área, na área esportiva, envolver as pessoas. É o fato que a gente está numa nova época, né, da nossa fase. Na nossa fase não, porque eu sou mais jovem aqui do que vocês, mas na época de vocês eram jovens, né? Acho que a cultura era um pouco diferente.
Eu acho que passa um pouco por isso. E eu acho que não só as obras, mas tem de haver uma consciencialização da população, porque a gente não constrói algo para ninguém, para ficar vazio. Não é? Nem uma casa, nem uma estrada, nem nada. É para ser utilizado. Para as pessoas utilizarem, também tem de se criar essa consciência da utilização consciente. Ou seja, essa questão do descarte, essa questão que eu vejo muito aqui do lixo para o chão, isso é muito mais prejudicial do que por vezes outras coisas. Então há que criar também essa consciencialização da manutenção do que foi feito para o usufruto da população. Então tem de começar também numa fase de ensino, se calhar numa fase não só de escolas. Quando falo em ensino, não é só de escolas, o ensino também vai muito dos pais, vai muito dos parceiros, dos companheiros. Sim. Então, haver essa consciencialização para a manutenção do que é feito com tanto trabalho, porque somos nós que pagamos com os impostos, não é? Inclusive, você que é da área de turismo, né? Eu tenho 49 anos aqui de Baixada Santista e nunca fiz um passeio de barco nos rios aqui, ligando as cidades. Então, assim, e eu, pelo que eu vi de matéria, até teve uma matéria no Rota do Sol, isso, que na época a deputada Rosana Vale comandava o programa, e eu acho muito bonito esse lugar, entendeu? E a gente não tem, a gente não vê um canal disso, ó, nós temos passeios, uma agenda nesse sentido. É tudo bem, a minha opinião, que estou aqui quase há 3 anos e trabalhei com turismo quase a minha vida toda, com tudo isso, o que é que eu vejo? Santos tem um potencial monstruoso, de verdade. Já trabalhei em quase toda a Europa, já visitei quase todas as cidades europeias e Santos tem um potencial gigante. Em todos os aspectos, não só no turismo Baixada, alto, né? Tudo, Baixada, não só Santos. Isso. São Vicente, Praia Grande, todas, agora já, todos. Tem um potencial gigantesco para ser desenvolvido. Só que falta um pouco de olhar com atenção. Se vocês repararem, e sabem bem, vocês são santistas há bem mais tempo que eu, a população daqui de Santos, da Baixada, ela não liga muito às coisas daqui, ou seja, nem tem muito conhecimento do que tem aqui para desfrutar. Acho que é só praia. Acho que é só praia. Então é isso. Essa questão dessa parte de trás, dos manguezais, é uma área fabulosa para exploração, que está completamente desaproveitada, como muito outro. Trilha, cachoeira, tem uma diversidade, a biodiversidade de toda a Baixada Santista é gigante. Estamos a falar de um bioma que é único, mas está muito desaproveitado, de facto. Então, creio que nós podemos, nós todos, eu também, todos nós podemos fazer muito mais para desenvolver essas áreas, muito mais. Não estaria faltando um pouco uma estratégia para atrair também um outro perfil de turismo qualificado, que está aqui na capital, que está mais próximo, tem condição de explorar esse potencial todo? Como é que vocês estão? Porque eu não sou da área, não entendo muito disso, mas a impressão que fica é que talvez a gente tivesse que ter uma estratégia mais incisiva para atrair esse público para cá. Com certeza, nós temos, se olharmos bem, aqui já pertinho de nós temos um mercado com quase 40 milhões de pessoas, que não olha muito para nós aqui. Porquê? Porque falta essa divulgação, falta essa criação de estruturas e, de facto, descentralizar esse turismo de dia, desse pessoal que desce na van e passa o dia aqui e vai embora. Então, e oferecer um leque maior, porque nós temos muito o que oferecer aqui na Baixada, muito, nós temos tudo. Temos montanha, temos cachoeiras, temos praia, temos história. Temos história muito importante, que nós temos aqui monumentos fabulosos, dos quais eu comparo a cidades que eu conheço pessoalmente, que têm monumentos com milhares de anos, só que falta divulgação, falta apoio e às vezes um pouco de desburocratização. E uma agenda para isso. Você tem feito, Nuno, antes de voltar aqui para o Paulo, você tem feito algumas consultorias para algumas redes de hotéis, para permitir que o treinamento das equipes, porque o que eu sinto também, Nuno, é que falta qualificação para esse pessoal, né? Acho que o pessoal reclama muito do atendimento, receptivo. Receptivo, a qualificação das pessoas, para entender como é que pensa esse público 3A que vem para cá. Então você também que morou um tempo na Europa, como é que tem sido esse trabalho orientando os hotéis a treinar melhor e selecionar melhor um profissional que tenha condições de atender esse público? Eu tenho de facto agora feito uns trabalhos de consultoria e até de ajuda, não só à rede hoteleira, mas também a firmas que trabalham aqui com logística, com tudo mais. Restaurantes também? Exatamente. Mas centrando nessa parte turística e dos hotéis, é muito importante. E de facto eu já lidei com vários e falta um pouco isso. No Porto, eu dou esse pequeno exemplo, não é uma crónica de mal dizer daqui, mas no Porto as pessoas abraçam a cidade. Um exemplo, como em várias outras cidades, abraçam e as pessoas têm prazer em mostrar o que é deles. Aqui falta um pouco isso. Então, nos processos seletivos de todas as áreas que de alguma forma lidam com os turistas que nos visitam, o que é que falta?
essa seleção mais adequada de pessoal que tem vocação para isso, ou que tem pelo menos uma disponibilidade para trabalhar essa assertividade e esse carinho de receber as pessoas, esse carinho de dar uma informação, de dar uma indicação, de dizer onde ir, o que fazer. Então é nesse aspecto que tenho centrado muito na seleção de pessoal, gerir o grupo, gerir o próprio quadro de pessoal, para que de alguma forma se possa selecionar, passar ali numa peneira, aquele pessoal que melhor se enquadra, que tem mais condições para ter esse pequeno brilho nos olhos de falar da cidade, de falar do Museu do Café, de falar da praia, de falar do que seja. Isso é importantíssimo, porque quando um turista nos visita, e Portugal explodiu exponencialmente depois do desenvolvimento e de todo o investimento duro no turismo, hoje em dia o Portugal recebe muitas mais visitantes por ano que o Brasil. O Brasil é um mundo, tem muito mais para oferecer que Portugal, com toda a honestidade eu digo isso, mas falta investimento. Então Portugal fez isso, investiu sério e duro na formação, qualificações técnicas dos seus profissionais, e investimento também, ou pelo menos o que eu sinto muito no Brasil, esta parte burocrática, eu creio que é muito pesada para o empresário, para todos nós, pelo menos a desburocratização, para que se possa de alguma forma liberar e ser mais fácil atrair investimentos, atrair pessoas que nos venham visitar e obviamente gerar riqueza para todos nós. Coelho, eu queria fazer um recorte aqui. Nós fizemos uma chamada na matéria anterior, quando a gente abriu o programa falando da atuação da guarda ali no bairro do Zé Menino, mas teve um fato ontem, né, de um GCM de Praia Grande que acabou sendo atingido, né, saindo de um bico, a gente chama de bico, na Praia Grande, veio a falecer. A gente lamenta muito esse fato, né? O guarda Praia Grande, que é uma guarda extremamente bem preparada, você que teve a oportunidade de dar aula, dar treinamento, foi instrutor na última turma na Praia Grande, a gente lamenta muito isso. É infelizmente, uma situação que a gente ainda tem que continuar convivendo, né? Policiais atuando no bico e sendo vítimas da violência que assola o país. Não, sem dúvida. É uma triste notícia, né? Que a gente não gosta de divulgar que ocorra esse tipo de evento, mas gente que está na área sabe que é inevitável e isso pode acontecer quando menos a gente espera, né? E o fato do policial ele ter que trabalhar em outras frentes, né, para complementar a sua renda, esse é um dos gargalos enormes que as cidades vêm enfrentando, né, por conta da melhoria dessa questão salarial. Investir material humano, não é só estrutura. Praia Grande tem uma estrutura muito boa em termos de viaturas, monitoramento é fantástico de Praia Grande e uma qualificação do seu pessoal. Mas ainda deixa um pouco a desejar na questão salarial, não só para os guardas, mas também acho que para todo o resto do funcionalismo. Mas em específico da guarda, é uma atividade que requer uma dedicação exclusiva. Para tanto, há que se ter um olhar mais apurado do gestor quanto a isso. Então, a gente sempre tem se reunido na oportunidade com prefeitos da região e na oportunidade sempre está passando essa palavra da necessidade da reestruturação e da melhoria salarial. Porque não adianta você aumentar o efetivo se o efetivo não para na instituição. Você tem muitas vezes um profissional que vai se qualificando ao longo do tempo, mas ele chega uma hora que ele não aguenta ter jornada dupla. Ele acaba fazendo um concurso para uma outra área e a cidade é que perde com isso. Vai ter que novamente começar do zero e treinar um novo profissional para colocar no lugar. E a população é que sofre. As informações que chegaram era que o marginal que atingiu o guarda, ele invadiu o canteiro, parecia que era uma região em obra e o guarda estava fora do horário de serviço, um bairro perigoso ali entre a Vila Sônia e o Antártico. Mas a impressão que tem é que a marginalidade está cada vez mais ousada. A impressão também é que já sabiam que eram policiais, ou era um policial ali, da Guarda Civil, da GCM. Então, acho que os marginais perderam medo, né? É muito mais fácil hoje você identificar um policial que está fazendo bico, né? Até pela rotina que é gerada. Então, os marginais, eles atuam justamente se preparam para fazer tal delito, né? Então, a gente é a parte mais vulnerável da coisa. Por isso que eu falo, se houvesse uma retaguarda aí nesse caso, nós precisamos realmente diminuir as áreas de invasão, congelar de fato, melhorar essa infraestrutura, diminuir o déficit
habitacional, que é um dos gargalos fortes, e ter uma maior inclusão. Outro dia desse a gente estava falando, inclusive, do projeto, eu tenho acompanhado muito o programa aqui sobre o projeto Andaraguá. Pô, era para ter saído esse projeto Andaraguá, com certeza ia colocar muita gente que está fora do mercado de trabalho, na informalidade, para estar gerando mais emprego, mais renda e mais riquezas para a região. Então, acho que isso que atravanca, a burocracia é que atravanca o desenvolvimento da Baixada Santista. Exatamente. Não só de Santos. Santos eu falo muito da questão dos canais, que você não pode fazer a cobertura, tombaram. É uma coisa que eu acho, sei lá, na minha modesta opinião, medonha. Como é que você encara os índices de criminalidade no Brasil em relação a esse sentimento em Portugal ou nos países europeus? Você acha que tem muita tolerância, a gente se acostumou com isso, a gente passou a banalizar a violência, isso está institucionalizado, as autoridades não encaram com a seriedade que deveriam? Qual é o teu olhar como cidadão comum? Eu sei que não é a tua área de segurança, mas o que você como cidadão interpreta tudo isso? De facto, eu tenho de concordar. A questão da segurança é importantíssima e creio que, de uma forma geral, as pessoas habituaram-se a isso. Então, acham normal tudo isso. Não é normal. As coisas mudam e mudaram e exemplos de outros países com níveis de segurança muito mais altos, primeiro, é o sentimento de impunidade. E eu creio que aqui, e na minha modesta e humilde opinião, impera muito esse sentimento de impunidade. Desde do pequenino marginal, como esse marginal, para não chamar outro nome, que teve essa atitude, e eles sentem que vão ficar impunes, que há um monte de organizações que os defendem, um monte de pessoas que os defendem, e as penas são brandas. Então, tem de um pouco começar por aí. Uma lei, e está na lei, diz dura lex, sed lex, em latim. Lei dura, mas lei. Então, a lei tem de ser dura e tem de ser cumprida. E nós temos exemplos, desde esses marginais até altas figuras, em que reina a impunidade. Então, isso socialmente acaba por criar nas pessoas esse sentimento. E esse sentimento desperta o quê? Em cidadãos mais desequilibrados, uma fuga para o caminho errado, porque sabe que tem de alguma forma impunidade. Nas pessoas que de facto são corretas, pessoas trabalhadoras que não enveredam, não entram por esses caminhos, o que é que desperta neles? Essa sensação de, é normal. Não é normal. Nunca pode ser normal nenhum ato criminoso. E nós, como sociedade, temos de o encarar. Temos de ser duros perante ela, e foi assim que muitos países europeus hoje em dia têm taxas de criminalidade baixíssimas, como Portugal, que é o segundo ou terceiro país mais seguro do mundo, níveis de criminalidade mais baixos do mundo. Porquê? Consciencialização, lei dura para ser cumprida por todos e acabar com esse sentimento de impunidade. Acho que é importantíssimo isso, para que podemos todos nós passar por esta baixada toda maravilhosa e sentirmos mais seguros, mais tranquilos e sabendo que, acontecendo algo de errado, a lei vai funcionar. O que se calhar hoje não acontece com todos os cidadãos aqui, sabem que a lei não funciona. Então. Eu tenho dito, Nuno, que eu acho que aquele conceito de tolerância zero funciona, obviamente, você combater os crimes menores, para que eles não progridam para o crime maior, ok, eu acho que é um entendimento correto, mas eu também entendo que a gente precisa punir com mais rigor crimes que atentam contra a vida, contra a integridade física. Banalizou-se a vida das pessoas. É só a gente ver aqui, qual é a grita do caso Daniel Silveira? A desproporcionalidade. Exatamente. Né? Então, o camarada vai para o YouTube, vai para a rede social, xinga o ministro do Supremo Tribunal Federal, e aí é julgado em 6 meses, uma fortuna de multa, é preso, é condenado à prisão, e o camarada mata alguém e não fica preso. Exatamente. Então, é uma inversão completa de valores. Né? Então, será que não está precisando a gente começar a endurecer e as pessoas entenderem que se ela tentar contra a vida de alguém, ela dificilmente vai sair impune? Sem dúvida. Quase impossível. Isso é um caminho que foi apontado aí, concordo plenamente. Inclusive, a chamada que nós fizemos aí do GCM, que prendeu aí alguém aí... O camarada estava foragido. Saidinha. É um gargalo. O cara que matou o garoto também lá, que roubou o celular ali também, ele estava também... Ele... Não pode existir essa A polícia vai, prende... E aí a saidinha... Aquele estava incondicional, e volta a roubar. E volta a roubar. E audiência de custódia agora. Então é frequente. Eles não trataram ainda todo o sistema prisional, essa política de
de pagar a pena, né? E todo o sistema criminal, fazer a revisão no sentido de que realmente traga essa sensação de volta, de impunidade. Até porque um tempo atrás a gente falando sobre aquelas audiências de conciliação, né, de reconciliação, esse sentimento de que o Estado realmente cumpra, faça justiça, isso não tem, entendeu? Minha filha foi estuprada, mas como que eu vou reparar isso? Não tem. Tinha que ter o aparato do Estado ali, seja municipal, estadual ou federal, para dar retaguarda para não acontecer. Isso. Depois que aconteceu, é só remediar o fato. O estrago está feito. Então, acho que as cadeias estão superlotadas. Aqui na Baixada é um gargalo nosso. Cada vez mais ideias de criar novos presídios e fazer isso aqui virou um turismo de presidiário, entendeu? E é negativo isso para a nossa região. Então, assim, nós temos que ter um trabalho de que esse pessoal que foi encarcerado realmente produza, faça, não seja um peso, um ônus para o Estado, para os nossos impostos. Eu acho que essa revisão já passou do tempo de ser discutida e iniciada. Eu acho que também só há um fator que nós não tocamos ainda, que também converge muito para isso. É a questão da própria mídia e tudo mais. Ela sempre é muito fácil ter a visão de defender o bandido do que defender a polícia. Eu ainda ontem vi uma notícia de uns polícias que foram assassinados. Se calhar vocês podem poder ajudar. Não sei se foi na Bahia, em Minas, uns polícias até foi ao funeral do outro e foi assassinado. E o próprio veículo de comunicação lança a notícia, 2 policiais foram assassinados. Lança a própria notícia como violência policial. Não é violência policial. Entende? Eu acho que aqui no Brasil olha-se muito para quem comete o crime e não para quem sofre o crime. Ou seja, vangloriza-se muito e olha-se muito, tem-se muito cuidado, muito tudo com o bandido, com o marginal, mas com a vítima ela acaba por ser um pouco às vezes ostracizada. E isso está muito errado. Isso dá uma sensação de impunidade, de injustiça que... Tem um misto de hipocrisia e também inversão de valores. Exatamente. Inversão completa de valores. Inversão completa de valores. O que é certo aqui em qualquer lugar do mundo. Sem dúvida. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E por vezes aqui, por variadíssimos fatores, e creio que um deles, Sérgio, como disseste, os nossos pais, todos nós, graças a Deus, tivemos pai, mãe e tudo começa daí. O nosso exemplo tem de vir de cima. E eu, graças a Deus, a quem eu sou hoje, devo ao meu pai e à minha mãe. E o exemplo foi dado por eles. Se eles fizessem algo de errado, eu se calhar iria seguir outros caminhos. Então o exemplo tem de vir de cima e começa por aí, por as altas instâncias do país. Desde a Presidência, a STF, a Senado, a Câmara e por vezes, e creio que concordamos nisso, o exemplo não é o melhor. Então se o exemplo que vem de cima não é bom, se transporta para os outros escalões da sociedade. Então tem, na minha opinião, começar por cima e depois é todo um trabalho para que a sociedade se acostume com o fim dessa impunidade. Mas se começar por baixo não vai resultar. Tem que começar lá por cima. Que aí o pessoal vai, opa, começou aquela pessoa importante, está a pagar pelo crime que cometeu. Eu não sou ninguém, vou pagar também. Então, creio que eu entendo que a gente tem que endurecer. Tentou contrariar, seja qual for a razão para isso, né? O camarada tem que entender que ele vai ter dificuldade de sair ileso. Vamos para uma outra notícia, então. A cidade de Peruíbe, mutirão de limpeza retirou mais de 200 quilos de lixo das praias da reserva. A operação de limpeza por voluntários retiraram 260 quilos de lixo marinho da unidade do litoral de São Paulo. A matéria diz o seguinte, gente, no final de semana passado aí, um grupo de voluntários se mobilizaram e retiraram mais de 260 quilos de lixo da praia da Barra do Una, Caramboré e Desertinha. A organização desse mutirão foi pela ONG Ecomove, em parceria com a Fundação Florestal RDS Barra do Una, a Prefeitura Municipal de Peruíbe, através da Secretaria de Meio Ambiente, o comércio local, representado pelo Rancho do La Marca e integrantes do projeto Remar, Limpar e Ensinar de Santa Catarina, que tinham como meta retirar mais de 200 quilos de lixo. Cerca de 20 participantes percorreram uma área de 3 quilômetros entre a faixa de areia, a vegetação, trilhas e encostas e coletaram materiais diversos como redes de pesca, lixos dos navios internacionais e de origem doméstica e do comércio local.
As praias são muito preservadas pela comunidade local. Diversos pontos de transição, vegetação nativa e ecossistemas intactos com uma fauna e flora exuberante. Porém, recebe lixo vindo do mar que provavelmente é descartado em praias próximas e populosas ou de moradias próximas a rios e manguezais, afirmou Rodrigo Brandão Azambuja, presidente da organização. Está aí um exemplo de mobilização do cidadão, né, da sociedade. Esse aqui é um canal, um programa que defende esse tipo de mobilização. Acho que ela é importante para nos educar no sentido de o que a gente pode fazer para melhorar a vida em sociedade, não é verdade, Paulo? Não, sem dúvida, é uma iniciativa muito bonita, né? Essa é uma das diversas iniciativas que já tiveram, né? Inclusive em São Vicente, teve em Santos, o pessoal da canoagem também. Então, assim, eu acho que a gente gostaria de ver cada vez mais essas notícias, né? No sentido de ter essa iniciativa, mas também que o resultado fosse bem menor, né? 260 quilos é muita coisa, né? Como o pessoal, como o ser humano polui, né, o meio ambiente, né? Essa que fica a mensagem, né? Poxa, às vezes até tem programas que vai falar em determinados arquipélagos, você vai ver que você tem que ali a água você vê transparente, mas quando você vai ver na beira da praia, né, da ilha, você vai ver lixo descartado, né? Quilômetros de distância do continente. Então, assim, esse tráfego marítimo aqui é muito forte, é muito grande. E os navios despejam muito. Quem faz essa fiscalização? A Marinha faz essa fiscalização e qual o efetivo que eles têm para isso? Né? Então, porque a Polícia Federal também não tem esse efetivo para fazer essa fiscalização. Então, caberia, de repente, né, em um determinado momento, se não for tão longe da costa, um apoio, inclusive a Praia Grande tem o pessoal da Guarda Costeira, né, o pessoal que também faz um trabalho. Esse é um problema sério, né? A gente sempre fala em São Vicente, descarte de resíduos, de lixo na via pública, a gente anda pelo... Todas as cidades do litoral têm isso, mas parece que em São Vicente é um problema crônico. A gente falava sobre isso essa semana, não foi, Paulo? Da necessidade de a gente criar iniciativas lá na cidade para melhorar a cultura. As pessoas, acho que a impressão que dá, o camarada fala assim, pô, vou jogar aqui mesmo, porque o vizinho jogou, sei lá, o amigo jogou, então eu vou colocar também, aí um vai sendo, sei lá, influenciado pelo outro e parece que não tem solução também. É outra coisa que parece insolúvel. Entra governo, sai governo. Não, o próprio Caio Amado, desculpa até me alongar aqui no comentário, mas o Caio Amado, o prefeito, tem vindo constantemente nas redes sociais falar, pô, pessoal, não polui aí, estamos aqui na mutirão para tirar o lixo do canal, que aí quando chove aquela região ali da Penedo fica tudo embaixo d'água, tudo meu, como é que resolve isso? É delicado, porque você veja bem, inclusive no início da gestão, foram feitos a instalação de alguns containers abertos ali, para que o pessoal depositasse o material lixo limpo, né? Que fosse para reciclagem, né? Plástico, metal, né? Papelão. E o pessoal, o que acontece? Coloca lixo orgânico. Ainda nós estamos muito atrasados nessa questão da separação do lixo e a diminuição realmente do que vai para o aterro de uma grande quantidade de lixo e muita parte do lixo que poderia ser aproveitado. O Japão é um dos países que mais tem a ensinar a questão da reciclagem e do aproveitamento do seu material que é descartado. Um dia desse eu ouvi de um amigo que morou no Japão, morou na Alemanha, ele falou que no Japão, se você colocar o resíduo fora do horário, ali no recipiente errado, não recolhe, fica ali. Né? Aí, se eu me engano, foi no Japão. O vizinho falou assim, vem cá, olha, eu reparei, acho que ele comentou comigo, o vizinho falou para ele, eu reparei que você colocou o resíduo aqui no dia errado, no horário errado, enfim, eu não sei se era o resíduo, se era o tipo de resíduo, se o recipiente ou o horário que estava inadequado e ficou ali. Passa o serviço de coleta e fica ali. E, né, então, a cultura é muito diferente. Você vê só, nós estamos com o aterro já com a capacidade aqui, o aterro sanitário quase esgotada. Obviamente. Um problema sério Regional. de destinação do resíduo. Exatamente. E a população ainda está jogando no chão. Olha o gap que a gente tem aí para solucionar. E eu acho que, de facto, vai muitas entidades, como aqui o meu estimado companheiro falou, obviamente, haver fiscalização, haver tudo mais, mas eu creio que, mais uma vez, temos de olhar para nós, tem de começar por nós. E
separar o lixo. Sim, os containers. Eu sou dos poucos que faço a separação do lixo direitinho. Então começa aí. Nós erramos. Nós, como cidadãos, erramos. Então tem de começar por nós a ter a consciência de fumar o seu cigarro, apaga o cigarro, segura a bituca, guarda no bolso, comer um chocolate, não custa, não joga no chão, guarda no bolso. Você vai passar num lixo, também aí vem a parte de infraestrutura, colocar muitos mais lixos. Aqui, você caminha na rua e você vê um lixinho, se calhar, de quilómetro a quilómetro, 2 em 2 quilómetros. Se houver mais locais para que a pessoa possa largar uma bituca, um chocolate, um papel, uma coisa, também ajuda, mas tem de começar por nós. O falecido Mário Bernardino andava com um potinho. Exatamente, isso acontece ele muito na apagava e Europa. colocava no Exatamente. potinho dele, né? Ele que era Isso do Partido acontece muito Verde. na Europa. Também. Porque bem na verdade você está produzindo. Não Na é Europa- jogar para a torcida, o Isso, problema é que exatamente. você está Não, fazendo. somos nós, o problema somos Lógico, nós, é a sem dúvida. sociedade. Nós, como sociedade, não Pode temos ter essa infraestrutura? consciência Pode. Mas eu acho ambiental. que o principal é você adquirir a consciência. Você tem de ter a consciência de que não custa. Na Europa inteira, começa pela lei, obviamente, ou seja, é proibido e dá direito a multa você pegar em qualquer coisa, jogar no chão. Você é multado pela polícia, mas nem sempre é tão eficiente essa fiscalização. Não tem uma polícia em cada esquina. Sim, mas então. isso colaborou e... A multa tem que ser... não regra, mas exceção. É uma exceção e não a regra. É uma exceção, como dizer, é um ato dissuador. Sim. Você sabe que pode ser multado, mas começa na consciencialização. E você vê aqui pessoas na praia que estão a comer e atiram o baldinho do milho. Eu vejo gente na água com a sua latinha de cerveja, cá a tomar a sua cerveja e não se faz. Então começa por nós e começa essa fiscalização. O Japão é uma sociedade extremamente organizada, é uma sociedade que eu admiro imenso, e começa precisamente por isso. Lá o próprio cidadão se regula, entre aspas. Isso não é uma coisa ruim, ou seja, de uma forma boa. O próprio cidadão diz, Sérgio, tu colocaste isto aqui, então tem de começar por nós. Os nossos vizinhos, os nossos colegas, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos pais mesmo, a gente consciencializar e passar essa mensagem. Queria só para terminar, deixar aqui um agradecimento a todas essas organizações que participaram desse mutirão, dessa limpeza, porque faz toda a diferença. Então, de facto, muito obrigado. Ainda temos gente muito boa que está sempre disponível a ajudar e a contribuir para a sociedade. Então, meu muito obrigado. É importante, né? A gente parabeniza realmente esse tipo de ação. E aqui, até posso ler um final da matéria que fala: no balanço, entre resíduos encontrados, 70% são resíduos comuns, embalagens alimentares, higiene, cosméticos e 20% de pesca, como redes, isopor e apetrechos de uso. Então, ou seja, 70% é lixo domiciliar, lixo do dia a dia, que as pessoas descartam ali. Mas a gente vai insistindo e aqui nesse canal a gente vai procurar trabalhar nesse sentido. Comente aqui também se no seu bairro, na sua rua, fala ali de onde você é, se existe problema de descarte irregular e qual é a sua visão e a sua proposta para que a gente possa melhorar esse problema. Nós estamos chegando no final, eu quero me despedir. Coelho, muito obrigado pela tua participação no programa, aí fica o nosso agradecimento e deixa as suas considerações para quem nos acompanha. Eu que agradeço mais uma vez, é sempre bom aqui, passa tão rápido, né? É sempre temas aí que a gente tenta falar de uma forma rápida, né? Porque sabe que o tema é o meu exíguo, mas a gente sempre gosta de estar colaborando e é um prazer estar aqui, rever os amigos. Você tem um trabalho forte também na Jardim Mandolores, lá com a Eliane França também, tem uma mobilização lá, né? Quer mandar um abraço para ela também, o pessoal. Um grande abraço aí para minha mana Eliane França lá, tá? E um trabalho lindo que ela faz ali com o pessoal. Usem o espaço aqui para mandar as reivindicações de vocês também. Legal, Nuno. Quer deixar uma mensagem também para o pessoal do turismo, os restaurantes, as redes de hotéis, se quiserem contar com o teu trabalho, com a tua orientação, treinamento, Sim. Fica à vontade. Estou disponível para ajudar, eu amo muito esta cidade, estou cá há relativamente pouco tempo, comparativamente com vocês, mas amo de coração, quero muito viver até o fim dos meus dias aqui, então de facto estou disponível para colaborar também para o crescimento desta cidade, porque as cidades crescem, as zonas, a Baixada, tudo mais cresce com a participação do cidadão. Então agradecer a oportunidade de ter participado aqui deste programa, também deixar um bem-aja, pois esta parceria com o Diário do Litoral, Protagonismo Cidadão, Telavip, em muito contribui para o despertar de consciência da população, haja vontade da população de escutar todos os temas que façam aqui e rogo-vos, participem, deixem uma mensagem, deixem uma sugestão, deixem até uma crítica, deixem até uma denúncia de lixo, o caso do lixo que o Sérgio falou. É assim que o cidadão vai crescendo, é assim que a sociedade vai se emancipando de alguns dogmas e vai crescendo e vai melhorando. Então, muito obrigado, estou aqui disponível
na minha área de trabalho para contribuir que toda a Baixada e que nós todos tenhamos um dia-a-dia muito melhor, muito mais agradável, muita mais geração de riqueza também, com a melhoria das condições. Então, o meu muito obrigado e espero que em breve poder estar aqui de novo para comentarmos sobre outros assuntos. Foi um prazer imenso. Muito obrigado. O Nuno, que também é ator, né? Ele apresentou Turistando, ele a Vivi. O programa deu um tempo agora aí, mas logo ele volta à tona. Já voltamos aí em grande. Mandar inclusive um beijo para a Vivi, que é a companheira do Nuno. Beijinho. Também é atriz, né? Os dois são atores aí. Todos mostrando ao serviço da comunidade. as belezas da nossa região. Então é isso aí. Hoje eu substituí o Paulo Vieira, o jornalista âncora desse programa, nosso companheiro, nosso amigo. Né? Dei uma força aqui para o Paulo poder cortar o cabelo, né? Fazer, né? Cuidar do visual. Mas o próximo programa ele está de volta e eu volto para a minha posição original de comentarista aqui na bancada. Para vocês que nos acompanharam em mais uma jornada do Diário Cidadão, na parceria do Diário do Litoral com o Protagonismo Cidadão e os estúdios Tela VIP. Até o próximo programa.